Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és. Amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa que chega até você, até seu lar, até sua família, até o seu trabalho, trazendo a palavra do Senhor ao seu coração, para você ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem uma grande bênção para você hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em Deuteronômio 30:19, que nos diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Hoje vamos falar como escolher viver, queridos. Viver uma vida boa, uma vida de bênçãos e não de maldição. Maravilha das maravilhas é o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Elas podem fazer o que elas quiserem. Só que depois elas vão ter que dar conta dos seus atos a Deus. Então, por isso, escolha o que você acha melhor para você. A vida e a morte, a bênção ou a maldição. Deus coloca diante de nós essas coisas e nos deixa escolher. Então, nós temos que ser responsáveis pela nossa escolha. Você tem o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém. Então, pare para pensar. O que você está escolhendo? A vida, a morte ou a bênção e a maldição? Essas palavras foram ditas a Israel e são ditas também hoje a nós e à igreja. De nós depende a nossa escolha. O caminho que nós queremos andar. Deus não impõe ninguém, não. Deus não segura ninguém. Por isso Ele dá o livre-arbítrio. A escolha é tua. Você que tem que fazer a escolha certa. Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor de todo o teu coração, para que vivas bem e seja feliz. Essa é a verdadeira escolha, queridos. Andar com Deus, buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Conhecer os caminhos de Deus, andar dentro da sua palavra. Essa é a verdade, queridos. Conheceis a verdade vos libertará e te mostrará o caminho certo que você deve escolher. Deus deve ser obedecido. Não podemos alterar suas justas exigências segundo nossas próprias inclinações. Não podemos ignorar aquilo que Deus quer de nós, seguindo aquilo que nós queremos, não. Porque tem coisas que nós queremos que não é bom para nós, que não vai fazer bem para nós. Então nós temos que olhar as coisas que Deus escolheu para nós, que são bênçãos para nossas vidas. Israel pisoteou o amor de Deus e Deus os enviou para o cativeiro pela sua desobediência. Então veja bem, Israel teve uma consequência grave quando fez a escolha errada. Eles foram levados para o cativeiro e ali ficaram 70 anos. Então veja bem, queridos, quanto que é difícil uma escolha errada. Quanta consequência tem uma escolha errada. Deus enviou profeta após profeta para adverti-los, eles não ouviram. E no mundo de hoje está assim também. Quanto Deus está falando aí nas igrejas, queridos? Quanto Deus está falando através da sua palavra? E tem pessoas que não estão ouvindo, que estão se afastando do caminho do Senhor. Por desobediência, por ignorância. E acaba escolhendo o caminho errado. Um caminho de maldição. Um caminho de morte. A passo que se nós escolhermos o caminho de Deus, nós vamos escolher o caminho da vida, o caminho de bênçãos. É isso que é importante. Isso também está diante de você. Vida ou morte. Bênção ou maldição. Escolha o caminho certo que você quer andar. Essa palavra hoje é para você. Talvez você esteja aí meio afastado do caminho do Senhor.
escolhendo caminhos errados. E o Senhor está propondo a vida para você hoje. Você pode escolher o caminho, mas não as consequências. Então, às vezes, você pensa que esse caminho é bom, mas você vai ter consequências depois. Então, pense bem no que você vai fazer. Escolha a vida amando Deus e obedecendo a sua voz. Então, preste atenção. Escolha a vida amando a Deus e ouvindo a sua voz no seu coração hoje. E você será bem mais feliz e abençoada. Creia nisso. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. E no nosso segundo bloco de hoje, do nosso relacionamento familiar, para você ser uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus, nós vamos falar sobre as prioridades de Deus no seu relacionamento. Em 2 Coríntios 4,18 nos diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não vê é eterno. Então, queridos, nós temos que ver e crer naquilo que nós vemos, porque esse é eterno, e não nas coisas que nós não vemos, porque é passageiro. Pense nisso, queridos. Deus está falando ao seu coração hoje. Para desenvolver relacionamentos estáveis, bem-sucedidos, precisamos conhecer as prioridades de Deus para nós. Em primeiro lugar, devemos ver o que Deus quer para nós, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para a nossa família. Então vamos aprender algumas dicas importantes para isso. Primeira, pessoas antes de coisas. Nós não podemos amar mais as coisas do que as pessoas. Muita gente hoje em dia está pondo coisas na frente de pessoas, valorizando coisas mais do que as pessoas. A prioridade principal é nosso cônjuge, filhos e pais. Depois, as coisas materiais. Pense nisso. Segundo, lar antes da profissão. Muitos estão aí se dedicando demais à profissão e se esquecendo das suas famílias. Quantos pais estão trabalhando demais e se esquecem dos filhos, deixando filhos na creche, deixando os filhos na escola, deixando os filhos nos vizinhos? Pare para prestar atenção. Isso não é importante numa família, num relacionamento. Terceiro, cônjuge antes dos filhos. Então, o marido tem que estar antes dos filhos. Em primeiro lugar, porque ele é o cabeça da casa. É o elo principal do casal. Primeiro o marido, depois a mulher. Então, pense nisso, queridos, como é importante você pôr teu marido na frente dos filhos. Tem muita mulher abandonando o marido aí por causa dos filhos. Largando o marido sozinho, para viver com os filhos. Enfim, tantas coisas acontecendo. Depois, filhos antes de amigos. Em primeiro lugar, os filhos, depois os amigos. Tem muitas pessoas esquecendo dos filhos para viver com os amigos. Chega no fim de semana, em vez de passear com os filhos, vão se juntar com os amigos. E os filhos vão ficando atrás de internet, atrás de um celular. Não, queridos, em primeiro lugar, os seus filhos, a sua família, depois os amigos. Cônjuge antes de si mesmo. Então, exercer o amor água para prosperar no seu caminho. Então, você não pode pensar só em você mesmo, tem que pensar no seu cônjuge primeiro, depois em você. Ele precisa de você. Ele conta com você. Exerça o amor ágape, o amor incondicional. E por último, espírito antes da matéria. Não se podemos confundir o espiritual com aquilo que é material. Então, queridos, colocar sempre as coisas espirituais antes da material. Buscar sempre a direção de Deus antes de tomar alguma decisão ou fazer alguma escolha errada. Isso você deve aprender a fazer. A fé, a esperança e o amor são as coisas mais importantes que você deve buscar no seu relacionamento, para que você seja feliz. Essas são as prioridades de Deus para você. Ser feliz no seu casamento, no seu relacionamento, com seus filhos, com a sua família. Buscar a fé, a esperança e o amor, através dessas dicas que eu dei aqui hoje para você. E no nosso terceiro e último bloco de hoje, do nosso relacionamento familiar, para você ser uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus,
Nós vamos ler ali em Lucas 18:8 que nos diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós vamos falar que a fé que salva persevera. Então, queridos, Deus está temeroso de quando Ele vier não ter fé na terra, das pessoas terem se afastado dEle, não terem perseverado. E hoje Deus está falando para você ter uma fé que salve, que persevera, que você mantenha essa fé no seu coração. Jesus sabia dos tempos difíceis que os discípulos enfrentariam, quando sua fé seria testada ao máximo. Então, você conhece as histórias dos discípulos na palavra de Deus. Quantos que enfrentaram situações muito difíceis, mas ficaram firmes com o Senhor, não negaram o nome do Senhor. Por isso a provação era inevitável, todavia eles deveriam perseverar. E eles perseveraram, mesmo diante das tentações, diante das provações que eles enfrentaram, eles perseveraram na fé. Foram fiel até a morte. A fé salvadora persevera, ela não murcha e não seca. Essa é a verdade. Essa fé que nós temos que manter, queridos, a cada dia na nossa vida. A verdadeira fé não é uma crença vaga, que casualmente abraçamos, mas um compromisso fiel. Então a fé não é qualquer coisa que você pega hoje e larga amanhã. Não, é uma coisa que você tem que se firmar nela a cada dia, perseverar nela a cada dia, para você ter a vitória em todas as coisas na sua vida. Porque se acontece uma coisa daqui, outra dali, você se afasta, você perde a fé, isso não é perseverar no caminho do Senhor. Então essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, queridos, pela fé nós lutamos e pela fé nós vencemos. E isso o Senhor tem dito para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a verdade do Senhor para nossas vidas. Estar firmes na fé para sermos mais que vencedores. A fé que persevera não só dá início a uma nova vida, como também nos sustenta. Então a fé sempre está renovando a nossa vida. Sempre está trazendo coisas novas para a nossa vida. E ela nos sustenta também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela enfrenta as dificuldades, provações, desafios, desejos e preocupações. Então a fé enfrenta tudo. E nós levantamos a cabeça e caminhamos com o Senhor. E manter uma fé firme, independente da circunstância, é confiar em Deus. Então quando você mantém uma fé firme, independente do que você está passando, do que você está buscando, é confiar em Deus. É saber que você tem um Deus poderoso por você, que pode todas as coisas e que vai fazer grandes coisas na tua vida. Creia nisso. O Senhor é contigo e jamais te deixará. Nós vamos ficando por aqui hoje. Nossa programação chegou ao final, mas amanhã voltaremos. Um grande abraço a todos. Que Deus as abençoe. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.